Bem amigos, estamos de volta para mais um vídeo sobre as principais perguntas e resposta para muitas dúvidas no que se refere à nossa querida Umbanda. Neste vídeo vamos tentar esclarecer alguns pontos de maior relevância sobre a Umbanda. Este formato de vídeo é um pouco diferente do costume do nosso canal. Podemos sim discordar de alguns pontos. Para explicar melhor algumas das situações que vamos passar com esse vídeo, eu volto ao meu passado e vou tentar passar a vocês o meu começo de aprendizado. Nasci dentro de uma família umbandista por parte de mãe. Meu avô era médium, minha avó também tias e tios e depois meu pai se fez médium na mesma linha. Agradeço ao mundo espiritual por isso. Ao ter maturidade, comecei a entender mais a Umbanda e com uma curiosidade de jovem, fui cada vez mais interessando pela Umbanda. Acho que até em horas impróprias, porém não me arrependo. Perguntava tudo. A dona do terreiro Santa Rita de Cássia era minha tia-avó, onde comecei a minha trajetória na Umbanda. Procurei estudar, porém encontrei muitos obstáculos à frente. Como já mencionei em outros vídeos, cada leitura ou curso que fazia achava muito diferente da Umbanda que eu frequentava. Qual estava certa ou qual está errada? Todas estavam certas, cada terreiro cultiva a linha que foi lhe ensinada pelos seus terreiros de origem. Lembrando sempre que a nossa querida Umbanda não tem um cartilha a ser seguida por todos. A divulgação da nossa querida Umbanda é passada mais pelo contato dinâmico que pelo didático. O famoso boca a boca. A nossa religião é oriunda de humildade. Foi criada pelos queridos negros escravos em suas senzalas. Por este motivo, não tinham como escreve e muito menos administrá-la didaticamente. Tudo era passado na prática, no dia a dia das sessões e nos ensinamentos que eram passados pelos mais velhos. E claro, pela fé. Então chega de papo e vamos para a aula. Assistam ao vídeo até o final. Deixe seu joinha. Deixe seus comentários no final. Estarei aqui para tirar todas as dúvidas que porventura vocês tiverem. É importante que se inscrevam no canal, isso nos ajudará que o YouTube divulgue e possam chegar a mais irmãos que estejam começando nas linhas da nossa querida Umbanda. Fiquem com nosso Pai Oxalá e vamos aprender. P. O que é Umbanda? R. Devemos começar por explicar a origem da palavra Umbanda. Trata-se de um nome de origem africana que designa o sacerdote do culto que os negros africanos prestavam à divindade. Entre nós, no Brasil, o significado generalizou-se ao máximo, pois que essa palavra passou a designar o conjunto do ritual umbandista. Eis aí o significado da palavra Umbanda. P. Pode-se aceitar Umbanda como religião? R. Sem a menor dúvida. Temos que aceitar a Umbanda como religião das mais elevadas. Umbanda tem por alta finalidade mostrar que o mundo não é apenas material, dado que existem seres invisíveis, que são os espíritos dos que partem, mas que continuam nos ajudando com suas vibrações incorporados em médiums. A finalidade principal das sessões umbandista é o serviço que ele presta às criaturas humanas, bem como aos espíritos encarnados ou desencarnados, e isto, tanto da doutrinação como por meio de auxílio espiritual, tendo em vista não somente as dificuldades materiais e morais, mas também o alívio e a cura de enfermidades. As sessões devem ser sempre feitas com a maior humildade, pureza e caridade, pois que estes são os requisitos indispensáveis na prática do umbandismo. P. Que se pode compreender por médium? R. Médium é todo aquele que tem a capacidade de poder, dom, de se comunicar com os espíritos. P. E o desenvolvimento da mediunidade? R. O desenvolvimento da mediunidade tem por objetivo dar autenticidade às vibrações mediúnicas de um médium. Os processos de aprendizado da mediunidade em um médium são iniciados através de vibrações que se manifestam em uma determinada pessoa. Já sabemos que todos nós somos médiums desde quando nascemos. Esse dom divino é dado por Deus para nos ajudar na nossa vida terrena, como missão ou como resgate.
Em alguns casos esse dom divino não se apresenta de imediato, ao qual chamamos de mediunidade de berço, mas sim, mais tarde. A mediunidade na Umbanda é desenvolvida nos terreiros e nas tendas por guias e entidades esclarecidas e aptas para isso. A mediunidade é comum a todas as pessoas. Sim e não, todos nós somos médiuns. Porém, nem todos podem se comunicar de uma forma ou de outra com o mundo espiritual. Na Umbanda essa missão é muito especial e árdua, pois viver na caridade e no amor pelas palavras de Jesus é essencial. O sacrifício corpóreo terá que ser exemplar. Pode-se dizer que a faculdade mediúnica é hereditária? A faculdade mediúnica em si mesma não pode ser considerada como transmissível de pai para filhos, pelo fato de constatarmos que, em geral, filhos de médiuns costumam também apresentar características mediúnicas. O que podemos esclarecer é que a afinidade de um filho com as leis e atos mediúnicos de seus pais são mais aceitos e por fim entendida com mais facilidade. A quais geralmente os filhos seguem o caminho dos pais. Qual a finalidade fundamental da mediunidade? Ao facultar às suas criaturas encarnadas na Terra o registro de outros planos espirituais, o Criador abre-lhes as portas para o contato com suas origens e a chance do incentivo para o seu progresso geral. É graças a faculdades mediúnicas que nos encarnados, sabemos que a morte não é o fim e sim o começo de tudo. Pode-se considerar a faculdade mediúnica como um privilégio somente conhecido dos espíritas? Não, de forma alguma. Essa faculdade pertence a toda a humanidade. O codificador da religião espírita, Allan Kardec, já teve ocasião de exprimir-se em O Livro dos Médiuns, dizendo que essa faculdade é essencial ao ser humano e que, assim, não constitui privilégio exclusivo nem de pessoas, de grupos religiosos ou filosóficos nem de povos ou países. Podem existir médiuns não espíritas? Sendo esses médiuns trabalhadores sérios, por seus guias não lhe recomendarem o estudo do espiritismo? Indiscutivelmente. Como a faculdade mediúnica é essencial à criatura humana, não há qualquer impossibilidade de encontrar-se médiuns fora das esferas espíritas, mesmo em setores materialistas ou ateístas. Bastará lancemos um atencioso olhar para a história como um todo e para a história das religiões, em particular, para que nos defrontemos com pessoas dotadas de mediunidades, denominadas de maneira variadas: magos, bruxos, feiticeiros, profetas, santos e tantos outros. Como definir o médium de incorporação? Médium de incorporação se divide em duas fases. O de consciência totalmente tomada por uma entidade, médium inconsciente, ou que tem a sua consciência parcialmente tomada, e que é chamada de incorporação de médium consciente. Estão sujeitos a algum perigo os médiuns em fase de desenvolvimento? Atentos ao fato de que os médiuns em desenvolvimento dispõem de canais psíquicos abertos que não contam, ainda, com a necessária vigilância, pela inexperiência que os caracteriza. É comum que tenha perturbações mediúnicas oriundas de espíritos menos esclarecidos. Haverá um limite para o desenvolvimento. Chegará um tempo em que o médium estará completo. Imaginemos que, na área profissional, alguém conclua com êxito seu curso de engenharia, de medicina ou outro qualquer. O curso, devidamente concluído, dá ao profissional a condição de construir ou calcular, de diagnosticar ou tratar, sem qualquer problema, com grande margem de acerto. Contudo, nenhum profissional poderá entender que esteja completo ou que não lhe cabe mais nada a aprender, sob pena de ficar ultrapassado, tornando-se pouco respeitado naquilo que faz. Na mediunidade, o médium desenvolve as suas capacidades a tal ponto que se vê na condição de trabalhar no bem, de servir, de cooperar de vários modos na estrada da caridade. Porém, nenhum médium estará completo para sempre, sem necessidade de aprimoramento espiritual, moral e emocional.
Lembremos-nos que o universo está sempre em desenvolvimento, por isso, seremos sempre aprendizes. P. Pode alguém desenvolver sozinho, em casa, a sua faculdade mediúnica? R. Nada lhe impede. Faça salientar que a dificuldade de se aprimorar mediunicamente será inúmeras vezes difícil e perigosa. Deixemos bem claro que a possibilidade de espíritos menos esclarecidos lhe envolverem em verdadeiras tentações vibratórias para o mal poderá acontecer. A sua conduta terrena será sempre o seu fiel de balança. Nos terreiros, essa conduta será sempre descartada, o que não falta é um cantinho para lhe acolher. Procure ajuda e será acolhido. P. Existe limite de idade para o aparecimento da mediunidade em um indivíduo? R. Não há qualquer limite de idade para o aparecimento da mediunidade numa pessoa. A palavra umbandista é bastante clara a esse respeito quando afirma que ela se manifesta nas crianças e nos velhos, em homens e mulheres, quaisquer que sejam o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. P. Como definir o médium vidente dentro de um terreiro? R. Estes médiums são de importante utilidade nos trabalhos dentro de um terreiro, visto como olhos do mundo espiritual. Estes prestam auxílio nas muitas sessões que requer a sua visão, para podermos entender e ajudar ao que nos procuram com diversas enfermidades. Os médiuns videntes têm a capacidade de ver e descobrir a verdadeira identidade de um espírito que se manifesta, descobrir quando há mistificação, o que acontece infelizmente em alguns terreiros.